Ai, Bom, ai, ai. boa Você noite. sabe, Marilena, que você falou que vai gravar. Eu falei, puxa vida, se tiver um golpe de Estado, esse vídeo vai para. Não, então, Alexandre, pensa bem que está gravando. Nós Não, precisamos você continuar sabe que aqui. os meus vídeos aí, já olha, eu falei, puxa vida, se tiver um golpe de Estado, eu tô dentro, viu? Bom, boa Ai, noite. É, Hoje é dia 9 de agosto, uma segunda-feira, que não está tão inverno, né? Hoje deu uma esquentadinha, mas tem lugar que o pessoal já está com frio, aí São Bernardo, Cotia, Piracicaba ainda está meio quentinho. Mas é muito bom a gente poder se reunir, independente do tempo e do local, né, que a gente está. Essa é uma coisa boa que esse período de pandemia tem nos proporcionado. Diante de tantas dificuldades, é um momento que a gente pode ver pessoas de diversos locais. Se tiver alguém aqui de fora do estado de São Paulo, coloca no chat para a gente saber. Olha só, olha, Caio, tá em Pernambuco, Pernambuco, tá vendo? hã? O Mato estado do Paulo Freire. Grosso, que beleza, que legal, muito bom. Bahia, Bahia, Ceará, Ceará. olha Olha só. só, Alexandre, hoje você está internacional aqui. Internacional, internacional. Bom, então hoje a nossa discussão é sobre desigualdade social. Um dos textos bases é o primeiro capítulo da Pedagogia do Oprimido, está na mão do Alexandre. E então eu vou passar logo a palavra para ele. Alexandre, obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, eu que O agradeço. Alexandre vai conversar um pouco com a gente e depois fica aberto para as perguntas e comentários que vocês queiram fazer. Boa noite para Quanto todo tempo mundo. temos, Marilena? Quanto tempo? Olha, uns 40 minutos, meia hora, 40 minutos. Tá. Pode ser? Sim, Porque daí a pode. gente abre, o pessoal pode conversar, fazer alguma Ó, pergunta, algum comentário, né? Que eu tá acho bom. que é interessante a gente Sim, ter esse momento. sim, sim. Então vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite a todos oficialmente agora. Boa noite. É, quando tratamos, né, da desigualdade social, eu sempre coloco dois pontos e a educação, né? Desigualdade social e a educação. São temas, na minha opinião, né, que eles andam de braços dados, né? A desigualdade social e a educação, de alguma forma está vinculado ao outro. Uma das coisas que eu gostaria de trazer, né, nesse comecinho do nosso bate-papo, é quando eu li pela primeira vez esse livrinho aqui, é A Ordem do Discurso de Michel Foucault. A Ordem do Discurso de Michel Foucault. E ele diz, entre outras coisas, é um livrinho pequenininho, mas denso, né? Dentre outras coisas que Foucault diz, é que se nós queremos aprender alguma coisa em, em qualquer área, em qualquer situação, se eu desejo aprender alguma coisa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir mão do meu direito de verdade. A única forma de aprender algo novo é abrindo mão do meu direito de verdade. Se eu não abro mão do meu direito de verdade, eu posso fazer a universidade que for, o curso que for, posso fazer o mestrado que for, o doutorado que for, a pós-graduação que for, eu não mudo a minha forma de pensar. E o Rubem Alves diz que nós devemos ser como as cobras, que mudam de pele, e nós devemos também mudar de opinião, porque estamos evoluindo no nosso pensamento, na nossa forma de pensar e na nossa forma de ver e enxergar as coisas, né? Então, assim, é uma alegria bater esse papo com vocês, porque o que nós vamos discutir aqui hoje, até brinquei com a Marilena, né, em tempos olímpicos, vai ser um medley, né, de ideias.
E uma das ideias que eu quero lançar... Então, por que eu quis fazer essa breve introdução com Foucault, né? Porque, na verdade, eu não sou detentor da verdade. Assim, da mesma forma como as ideias que nós vamos discutir aqui, pode ser que alguns concordem, outros discordem, mas mais do que isso, o intuito desse nosso bate-papo é despertar, talvez, uma tempestade cerebral. Um outro filósofo que eu gosto muito, inclusive é um dos meus referenciais teóricos nas minhas pesquisas, é Joseph Pieper. Ele também tem um livrinho pequeno, poderoso, que é a Filosofia. Dentre outras coisas também que ele diz o seguinte, que quando nós discutimos um determinado assunto e, por algum motivo, a gente se permite ser desiludido, né? A gente perde a ilusão, Joseph Pieper diz, neste momento começou a filosofia. Ao perder a ilusão, ao nos tornarmos desiludidos, é a grande oportunidade que temos para construir novas ideias, novos pensamentos e novos conceitos. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo para a gente começar a conversar sobre temas muito delicados, né? Sobre temas que eu acredito que necessariamente nós precisamos debater, ainda mais em tempos que estamos vivendo. Aonde eu sempre falo para a Marilena, onde falar de Paulo Freire está quase sendo uma grande heresia, né? Onde falar de Paulo Freire é quase que você apresentar, se colocar nas mãos de um poder que quer acabar com você, né? Por quê? Porque Paulo Freire ele vai trazer esse desigualdade social e educação à tona. Ele vai discutir exatamente isso o tempo todo. Então, uma das coisas que eu quero resgatar, logo no comecinho a minha versão é de 1977, e hoje eu tive o prazer de revisitar aqui algumas páginas do Pedagogia do Oprimido, e umas coisas interessantes assim que eu gostaria até de dividir um pouquinho com vocês. Então eu vou construindo o meu pensamento aqui junto com vocês. Tem logo no início o Paulo Freire, nessa minha versão, tem um prefácio feito pelo professor Hernani Maria Fiore, e ele, dentre outras coisas que ele diz aqui, ele começa dizendo umas coisas interessantes. Ele diz: Paulo Freire é um educador comprometido com a vida. Ele não pensa ideias, ele pensa a existência. Uma outra coisa que ele diz pedagogia é antropologia. Pedagogia é antropologia na medida que é humana, humanizadora, praxis libertadora. E depois Paulo Freire, quando ele começa, né, o capítulo dele, né, que na verdade tem as primeiras palavras. Marilena, não sei, nas versões atuais tem essas primeiras palavras do Paulo Freire? Na que eu tenho, tem. Agora legal. Eu não sei. Acho que deve ter. Eu não sei outras. Se esse prefácio do Hernani também tem nas outras versões. Eu também não sei. Não desconheço. Mas enfim. Uma das coisas que o Paulo Freire fala nas primeiras palavras do Pedagogia do Oprimido, isso é antes do primeiro capítulo, né? Ele diz o seguinte, ele começa assim as suas primeiras palavras. As páginas que se seguem e que propomos como uma introdução à pedagogia do oprimido são resultado de nossas observações nestes 5 anos do exílio. Observações que se vêm juntando às que fizemos no Brasil, nos vários setores em que tivemos oportunidade de exercer as atividades educativas. Paulo Freire, portanto, o que ele vai descrever na Pedagogia do Oprimido é algo que ele viveu como educador, é algo que ele experimentou como educador.
E uma das coisas que Paulo Freire vai nos apresentar é que existe infelizmente, existe uma educação que é uma educação opressora. É uma educação que ela foi construída para oprimir. Para corroborar com isso que eu estou falando, né? O Eduardo Viveiro de Castro, um antropólogo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte, ao fazer uma crítica satírica à conjuntura econômica, política e social atual, ele diz, tem cursinho pré-vestibular na Maré, aprovando todo mundo no vestibular das universidades públicas? Não pode. Se esse povo começa a pensar, vai dar um problema, tem que manter a população sob controle. Uma das teses que eu tenho pesquisado, que eu tenho estudado, que Paulo Freire tem me ajudado muito, é que existe duas formas, existe uma educação para a elite e existe uma educação para os outros. Uma educação que foi montada para a elite e uma educação que foi montada para os outros. Acho que uma das coisas interessantes, na verdade, não sei se vocês devem conhecer, lógico, o Darcy Ribeiro, em 1977, exatamente no ano dessa versão minha do Pedagogia do Oprimido, numa palestra que ele chamou sobre o óbvio, num congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ele proferiu a seguinte frase que até hoje, todos os educadores sabem. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Na revista Carta Capital, o articulista da revista diz o seguinte em relação a essa frase. A frase de Darcy Ribeiro sintetiza o governo que nos assola. A dita crise, criada de fora para dentro, é um projeto de desconstrução, com início, meio e fim, que percorre todos os vãos da vida nacional, mas se concentra na inviabilização do futuro do país, cortando de vez as possibilidades objetivas de retomada do desenvolvimento, pois todas elas dependem de ensino, pesquisa e tecnologia, os alvos mais frágeis que são atacados. Ou seja, em outras palavras, existe uma construção de uma educação que não permite que... Isso eu tenho falado sempre, que o meu sonho é esse, o meu sonho é esse. E eu acho que a gente tem que esperançando, né? Esperar, esperançando. Uma educação um dia onde o filho do médico vai estudar com o filho do lixeiro, o filho do poeta vai estudar com o filho do jardineiro, o filho do prefeito da cidade vai estudar com o filho do faxineiro, o filho do advogado da cidade vai estudar com o filho do varredor de rua. Isso é um sonho, e isso é um sonho que Paulo Freire me alimenta com a sua teoria todos os dias. Lendo Paulo Freire, lógico, Pedagogia do Oprimido, que é sua grande obra, mas Pedagogia da Autonomia, o livro Conscientização, os livros de Paulo Freire nos conduzem a essa esperança que um dia isso vai acontecer. Que um dia isso vai acontecer. E o nosso trabalho,
acredito que todos vocês são professores ou estudantes da graduação, licenciatura, ou estudantes do mestrado, do doutorado, tem que ser essa a nossa esperança. Então, assim, ao você entrar em contato com o livro de Paulo Freire, abra mão totalmente do seu direito de verdade e se permita ser... qual palavra que eu posso usar? Ser enfeitiçado por Paulo Freire. Enfeitiçado no sentido de se permitir ficar em êxtase com o que você vai ler de Paulo Freire, né? Porque quando nós percebemos o que está acontecendo no nosso país, principalmente com a educação, os livros de Paulo Freire ficam extremamente atuais. São livros para serem lidos e relidos. E olha, toda hora que eu tenho o livro Educação como Prática da Liberdade, eu leio aquele livro e falo assim, nossa, esse livro parece que acabou de sair do prelo. Porque é extremamente atual. Eu estava relendo hoje Pedagogia do Oprimido, eu falei assim, não é possível, parece que Paulo Freire está escrevendo sobre o momento que nós estamos vivendo. Paulo Freire fala de um sectarismo de direita radical, de um sectarismo alienante. Imagina só, eu percebo que nós estamos hoje, eu diria, estamos fazendo parte da história de um dos momentos mais tristes e trágicos da nossa história. Eu antes pensava na ditadura militar, coisas horríveis que vi, que presenciei, inclusive quando morava em São Bernardo do Campo. Presenciei na minha rua a cavalaria descendo com cacetetes batendo nas costas dos trabalhadores que estavam fugindo do estádio da Vila Euclides, quando começaram a primeira grande greve dos anos 70 ali. Então, assim, eu presenciei coisas que hoje, assustado, eu vejo as pessoas dizendo que não existiu, que não teve aquilo. Né? Não teve tortura na ditadura militar, não teve uma ditadura, não existiu. Imagina, uma grande professora de Diadema, inclusive foi uma das minhas professoras, como o Everton, aquele dia, na defesa do mestrado dele, ele, inclusive na própria dissertação dele de mestrado, ele cita uma professora dele, acho que Rita, se eu não me engano, ele cita uma professora como uma grande fonte de inspiração. Em Diadema, teve a Maria da Penha Ribeiro Ribas Cardone. Ela era professora da Escola Estadual João Ramalho, ali em Diadema, perto da unidade da Unifesp, que é na própria rua ali, 7 de setembro, né? Ali perto do Florestan Fernandes. Exatamente, Florestan Fernandes, exatamente. E essa Maria da Penha Ribeiro Ribas Cardone, ela fazia pedagogia na USP e o irmão dela fazia ciências sociais. E um dia, saindo da universidade, o irmão dela... Na verdade, os dois foram abordados ali pela polícia e tal, e o irmão dela foi levado. E nunca mais o irmão dela apareceu. Nunca mais. Inclusive, até tinha uma história que a mãe dela faleceu esperando o Toninho chegar, que chamava Antônio, esse irmão dela. Então, assim, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque nós estamos vivendo um momento onde a desigualdade social ela está cada vez maior e aonde eu percebo que existe quase que um esforço para que essa desigualdade social aumente. Porque desigualdade social, às vezes, quando a gente fala em desigualdade social, a gente pensa em simplesmente renda diferente. Desigualdade social é aquele que ganha muito e aquele que ganha pouco. Desigualdade social é aquele que tem uma casa
espetacular e aquele que vive numa ocupação. É lógico que isso também é a desigualdade social. Mas a grande desigualdade social que existe, na minha opinião, inclusive, na educação, é eu não quero que o meu filho esteja com o filho daquele lá que eu julgo que é menos do que eu. Eu não quero que o meu filho estude com aquele que é o filho daquele que eu acredito que eu sou mais do que ele. E isso é uma coisa triste, é uma coisa trágica, porque, parafraseando aqui o que eu acabei de ler do Eduardo Viveiro de Campos, por que não pode ter, então, um cursinho na Maré colocando os filhos em universidade pública? Porque já tem gente reclamando que na universidade pública, como é que pode? O meu filho entra na Unifesp, o meu filho entra na USP e vai estudar com o filho do operário? Que bagunça é essa? Que bagunça é essa? E o interessante é que nós escutamos isso. Eu vou ler um trechinho aqui do jornal O Globo, do ano passado, quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse no encontro para empresários: dólar alto é bom. Afinal, até empregada doméstica estava indo para a Disney, uma festa danada. Gente, e se eu volto um pouquinho, 2019, o ministro da Educação disse, vocês devem conhecer, a universidade é para a elite intelectual. Os outros não precisam de universidade. E o sucessor dele, o ministro que... Eu não vou falar o nome, mas o que entrou no lugar dele... disse que o Brasil precisa de mais encanadores e menos doutores. Mais encanadores e menos doutores. Por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque, como vocês estão, inclusive, engajados na nossa região do ABC, né, ABCD, né, em Diadema, eu percebo e vivencio isso todo instante, um grande incentivo aos cursos técnicos, né? Um grande incentivo à formação técnica. Eu não tenho nada contra a formação técnica, mas o que eu tenho contra é que, para dar a formação técnica, eu deixe de dar a formação intelectual, a formação acadêmica para os alunos. E uma das críticas que eu faço nas minhas pesquisas... Ale, ficou mudo. Ficou mudo. Para mim também. Desculpa. Voltou. Ixi, eu vou tentar voltar, não sei agora onde que ficou mudo. Não tem problema, não, pode continuar. Tá. Você estava falando de um questionamento nas suas pesquisas. Bom, uma das coisas que eu... Opa! Uma das coisas que eu tenho percebido é que existe um grande incentivo à educação profissionalizante na educação básica. E quando eu falo educação profissionalizante na educação básica, é educação profissionalizante no próprio Fundamental 2, com o Sistema S, né? E depois, lógico, tem também o incentivo para a educação profissional no ensino médio. Na verdade, eu não tenho nada contra a formação técnica. O que eu tenho contra no lugar da formação acadêmica, no lugar da formação intelectual, eu abro mão da formação intelectual, eu abro mão da formação acadêmica para dar formação técnica. Então, isso é uma discussão que eu tenho trazido nos meus debates, porque isso é uma das coisas, na minha opinião, que eu coloco o filho do operário para estudar nas escolas técnicas, mas as escolas de elite não, elas podem ensinar, lá pode ter aula de teatro, lá pode ter aula de circo, lá pode ter aula de filosofia, lá pode ter aula de artes plásticas, lá pode ter aula de dança, aula de musicalização, lá pode ter tudo. Então, essa mesma
esse mesmo empresariado que tanto incentiva a formação profissional, não coloca os filhos para estudarem nas escolas profissionalizantes. Eles colocam os filhos nas escolas que vai ter filosofia, que vai ter arte, que vai ter as diversas linguagens artísticas, vai aprender ter aula de teatro, vai aprender aula de circo, aula de capoeira. Ou seja, tem um livro... É uma edição condensada, é a única edição condensada da obra O Capital, que é uma extensa obra do Marx. É a única obra autorizada, é uma edição condensada que teve a autorização dos editores para ser produzida. E olha que interessante, na página 147, diz assim: a burguesia, que ao criar para seus filhos as escolas especiais, obedecia tão somente às tendências íntimas da produção moderna, concedeu unicamente aos proletários uma sombra de ensino profissional. Gente, eu fico impressionado porque Marx já viu que no tempo dele tinham duas escolas. Uma escola para os que estavam no poder, uma escola para o proletariado. E eu percebo que nessa discussão nossa sobre a desigualdade social, mais até do que a questão financeira, existe o desejo de uma educação excludente. Uma educação onde eu coloco os filhos de operários e uma educação onde eu coloco a elite. Imagina só, há um tempo atrás nós estávamos discutindo se poderia ter arte no ensino médio ou se era para tirar a arte. Nós estávamos discutindo se era para ter sociologia ou se era para tirar a sociologia. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: ao tirar sociologia, arte, ou seja lá o que for do ensino médio, a pergunta que eu faço exatamente. A pergunta que eu faço as escolas de elite, as escolas que formaram um presidente de banco do Itaú Unibanco, será que é a mesma escola que vai estudar o filho do operário? Acho que essa que é a reflexão, porque desigualdade social, quando nós debatemos isso na educação, o grande ponto tem que ser a escola tem que abarcar a todos, como acabou de ser citado aí. Por que dois formatos e por que esse incentivo? Gente, eu vou na revista Veja, olha só, na revista Veja de 2017, o Cláudio de Castro Moura, um articulista da revista, escreveu o seguinte, eu fiquei espantado quando eu li isso. Gostemos ou não, no mundo real, os filhos de pobres já chegaram à escola com grandes desvantagens. Aos 4 anos, os filhos de pais educados ouviram 30 milhões de palavras a mais do que os filhos de pais menos educados. Quando chegam ao ensino médio e superior, é sem sentido que todos estudem a mesma variedade estonteante de assuntos. Ou seja, em outras palavras, esse pensamento ele é real, ao ponto de um articulista da revista Veja escrever: escuta, que absurdo é esse? Como é que pode filhos de pais educados que já escutaram com 4 anos de idade 30 milhões de palavras estudarem com os filhos dos pobres, que chegam sem nada, que chegam com um vocabulário muito escasso, muito pobre? Porque
É uma loucura que eles estudem as mesmas coisas no ensino médio e no ensino superior. Em outras palavras, essa pequena frase está dizendo o seguinte: é uma loucura que os filhos dos mais abastados estudem no ensino médio e no ensino superior com os filhos dos pobres. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Gente, quando a gente trata de desigualdade social, a nossa reflexão ela tem que bater na educação. É isso que Paulo Freire fez em Pedagogia do Oprimido. É isso que Paulo Freire fez lá em Angicos. Você sabe que, acho que vocês, não sei se vocês sabem, mas é uma curiosidade, né? O Paulo Freire, quando ele fez o Pedagogia do Oprimido, né? Ele, na verdade, o Pedagogia do Oprimido ele é fruto de uma tese doutoral do Paulo Freire. Uma tese que ele defendeu em 1959 na área de História e Filosofia da Educação na Universidade do Recife. A tese dele é Educação e Atualidade Brasileira. Tem em PDF, inclusive hoje eu consultei. E depois dessa tese, Educação e Atualidade Brasileira, o estudo se desdobrou em Educação como Prática para a Liberdade e depois num dos livros mais belos da sua vasta obra, que é o Pedagogia do Oprimido, que Paulo Freire escreveu no exílio no Chile. O que eu quero trazer para vocês é essa curiosidade que quando Paulo Freire faz a grande revolução de Angicos, Paulo Freire leva universitários que ele tinha... Paulo Freire ele criou na Universidade do Recife o Departamento de Serviço e Extensão Cultural. Com este departamento, ele convocou estudantes e, em parceria com o Estado do Rio Grande do Norte, com o projeto Aliança para o Progresso, em 1963, ele levou 40 horas para alfabetizar as pessoas dessa região do Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte. E quando uma dessas pessoas, na formatura, né, quando foi ter a grande festa final de formatura, depois das 40 horas de Angicos, como ficou conhecido, uma das pessoas levantou a mão e estava presente o presidente João Goulart, e ele disse o seguinte: Vossa Alteza, senhor presidente, anos atrás teve uma fome muito grande em nosso estado. O presidente, na época, veio matar a fome. Mas nesse ano, estes moços e moças e o senhor, agora presidente, mataram a fome da nossa cabeça. Nós aprendemos mais que assinar o nome e ler a Constituição. Nós aprendemos que podemos mudá-la. Isso é muito profundo, porque a pedagogia que Paulo Freire traz é uma pedagogia que conscientiza as pessoas que existe um problema na atualidade, que existe um problema na educação e que nós precisamos mudar isso. O meu esforço, enquanto educador, o meu esforço todo o tempo é fazer essa mudança, é lutar para que essa mudança aconteça. Inclusive, a gente tem que pensar que essa mudança ela tem que acontecer pela nossa luta. É a única forma que ela vai acontecer. E Paulo Freire incentiva essa luta. Ele inclusive, fala no próprio Pedagogia do Oprimido, ainda no primeiro capítulo que vocês leram ou ainda vão ler, ele fala que o grande esforço nosso é para lutar contra isso, lutar contra essa opressão. Que nós não devemos ficar adormecidos com isso.
Então, essa nossa discussão é uma discussão para chacoalhar a nossa mente sobre esse assunto tão delicado, né? Karl Marx, inclusive, nesse livro que eu acabei de falar para vocês, uma edição condensada do Capital, diz o seguinte nas páginas 128 e 129. Ao transformar o mundo numa fábrica, as pessoas são mutiladas. São mutiladas. Ao transformar as escolas em fábricas, nós estamos mutilando a criatividade das pessoas. Nós estamos, pouco a pouco, mutilando a criatividade dos estudantes. Então, quando eu leio Paulo Freire, eu tenho que ler sempre no sentido de abrir mão do meu direito de verdade e aprender o que ele está propondo para o momento atual. Ao ler Paulo Freire hoje, o que ele propõe para você nesse momento atual que nós estamos vivendo da educação? Qual é a provocação que Paulo Freire faz para você nesse momento que nós estamos vivendo com pedagogia do oprimido? E aonde que Paulo Freire aprendeu isso? Aonde que Paulo Freire teve essa sensibilidade? Aonde que nasceu essa compaixão que Paulo Freire tem pelas pessoas? Acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre a história de Paulo Freire. Tem um filósofo, Rui Jos Grilberg, que eu gosto muito. Ele desenvolveu, a partir de Paul Ricoeur, ele desenvolveu uma metodologia para a análise do discurso. Ele diz que nós temos que estudar a vida antes do texto, nós temos que estudar a vida do texto e nós temos que estudar o texto na vida. Ou seja, a vida antes do texto quem é o homem, Paulo Freire, que escreveu esta obra? A vida do texto o que o texto diz para mim? O que o texto está me dizendo? O próprio texto. E o texto na vida qual que é o efeito que esse texto vai ter na minha vida e nas pessoas que entrarem em contato com ele. Então, ao adotar esse método para estudar Paulo Freire, eu preciso saber quem que é Paulo Freire, aonde que ele estava, o que ele vivenciou na sua infância. E eu preciso lembrar que Paulo Freire nasceu na cidade do Recife. Mas Paulo Freire nasceu em 1921, né? 19 de setembro de 1921, na cidade do Recife. Como ele diz, como ele gosta de dizer, eu falo gosta porque Paulo Freire está vivo, né? Ele continua vivo, né? Ele nasceu no bairro da Casa Amarela, na Estrada do Encantamento, número 724, na cidade do Recife. E Paulo Freire, em 1929, para quem não sabe, teve o crash de 29, a família do Paulo Freire foi assolada, foi atropelada por essa crise. E Paulo Freire, inclusive, eles perderam a casa nessa crise. Paulo Freire era menino, imagina, se a crise é de 29, Paulo Freire tinha seus 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade. E a família foi para Jaboatão dos Guararapes, 18 quilômetros do Recife, ou seja, uma cidade periférica, um bairro periférico ali do Recife. E Paulo Freire diz que ele só não experimentou a fome em Jaboatão dos Guararapes porque as frutas e os ovos estavam à vontade e de graça para toda a vizinhança. Os pés de fruta eram abertos. As galinhas soltas botavam os ovos nos quintais e nos jardins ali no entorno. E Paulo Freire diz que ele não experimentou a fome por conta disso. Paulo Freire, quando ele
numa das suas últimas entrevistas, em 1997, em abril de 1997, Paulo Freire ele fala o que fez com que ele percebesse ou o que despertou nele esta pedagogia que nós estamos lendo. Ele diz o seguinte, palavras de Paulo Freire. Quando muito jovem, eu fui aos mangues do Recife, aos córregos, aos morros, às zonas rurais do Pernambuco, trabalhar com os camponeses, com os favelados. Confesso que fui até lá movido por uma certa lealdade ao Cristo, que eu era mais ou menos camarada. Acontece que quando eu chego lá, a realidade dura do favelado, realidade dura do camponês, a negação do seu ser como gente, a tendência à adaptação, aquele estado quase que inerte diante da negação da liberdade, aquilo tudo me remeteu a Marx. A realidade deles me remeteu a Marx. E eu fui a Marx. A realidade deles me levou a Marx. E quanto mais eu li Marx, tanto mais eu encontrei uma fundamentação objetiva para continuar camarada de Cristo. Então, as leituras que fiz de Marx não me sugeriram jamais que eu deixasse de encontrar Cristo na esquina das próprias favelas, com Marx na mundanidade, à procura de Cristo na transcendência. Este é Paulo Freire. Paulo Freire é o homem que, quando ele estava lá em Jaboatão dos Guararapes, quando terminou o 4º ano primário, ele não tinha mais escola para frequentar. E ele não passou no exame de admissão que iria para a 5ª série. Ele não passou no exame de admissão. E Paulo Freire, a mãe de Paulo Freire, ia toda semana para o Recife buscar escolas particulares que pudessem dar uma bolsa de estudo para o Paulo Freire. E em uma das últimas semanas, ela falou o seguinte para Paulo Freire, olha, eu vou, acho que essa é a última semana que eu vou, porque eu já fui muitas vezes e que se não der certo, você vai ter que ficar sem estudar mesmo. Diz que naquela semana, aquela que foi a última semana que a mãe de Paulo Freire foi para o Recife, ela conseguiu uma vaga para o Paulo Freire estudar no Colégio Oswaldo Cruz do Recife, onde Paulo Freire pôde concluir a sua formação básica, que proporcionou que Paulo Freire se tornasse o professor até de língua portuguesa e também possibilitou que ele ingressasse na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pernambuco aos 22 anos. Enfim, esse Paulo Freire, ele vivenciou o que era essa ideia de duas escolas, de duas formas de educação. Paulo Freire vivenciou o que era não ter uma escola para estudar. Hoje a gente pensa, puxa, mas todo mundo tem escola para estudar, né? Todo mundo pode estudar. Bom, enfim, depende do que a gente vai chamar de educação. Se eu se eu fico contente em achar que simplesmente por frequentar uma escola, mesmo que tenha uma ideia completamente diferente das grandes escolas e do que as grandes escolas estão proporcionando para que estes estudantes sejam os grandes líderes da nação, eu vejo uma escola que tem uma grande desigualdade social. Você continua tendo duas escolas. Para vocês terem uma ideia, eu acho que é importante isso. O Colégio Santa Cruz, em São Paulo, numa
Num dos congressos que eu fui da Unesco, os dirigentes do Colégio Santa Cruz de São Paulo estavam lá, né? Em uma das palestras, eles falaram um pouquinho sobre a história e tal. E a ideia do Colégio Santa Cruz em São Paulo era para ser a escola que iria formar os grandes líderes da cidade de São Paulo. Era a escola que ia ser a escola das grandes cabeças da cidade de São Paulo. Por que eu estou trazendo isso? Porque é uma escola que me inspira muito. É uma escola que, inclusive, me inspira na construção da minha metodologia. É uma escola que custa em torno de R$5.000 por mês. Mas é uma escola que tem filosofia, tem arte, tem capoeira, tem artes plásticas, ou seja, é uma escola, é a escola, inclusive, que o Chico Buarque de Holanda se formou. Então, é uma escola que ela pode produzir um Chico Buarque de Holanda e pode produzir também o atual presidente do Itaú Unibanco, que também estudou no Colégio Santa Cruz. Entre outras palavras, eu quero essa mesma educação, para todas as crianças. Eu quero essa educação para todo mundo. Eu quero essa educação. Eu não quero uma educação que exclui as matérias. Eu não quero uma educação que diz, não, isso aqui ele não precisa ter. Por que ele vai aprender a mesma quantidade estonteante de assunto que todo mundo? Então, quando nós tratamos de desigualdade social, nós precisamos pensar todo o tempo qual é o efeito da desigualdade social na escola hoje. E que vocês que estão abraçando agora a educação, vocês têm a força de ler um Paulo Freire e ter a força de mudar essa ideia, mudar isso completamente. E é essa a minha esperança. Essa é a grande esperança que o educador tem que ter. Como é que estamos do tempo, Marilena? O tempo voa. Se você puder ir encerrando, é bom. Então tá bom. Já vou encerrando. Eu vou encerrar com uma história muito interessante do Paulo Freire. Como vocês sabem, Paulo Freire chegou a ser preso na ditadura militar. E por incrível que pareça, essa experiência de Angicos que eu contei para vocês, que a própria pessoa que foi alfabetizado falou que agora ele aprendeu que ele pode não só ler o nome e assinar o nome, mas ele pode também mudar a Constituição. Isso foi em 63. Paulo Freire, em 64, foi... Pra você ter uma ideia, o Goulart, quando viu a experiência de Angicos, convidou Paulo Freire para construir um plano nacional de alfabetização. Se eu não me engano, a ideia era, a partir da UNB, da Universidade de Brasília, começar nesse mesmo formato com estudantes, indo para os interiores dos lugares, indo para os sertões, alfabetizar todo mundo em pouquíssimo tempo. Todas as férias eles iriam fazer isso. Só que com o golpe militar, Paulo Freire, além de ser destituído do Plano Nacional de Alfabetização, foi preso. E ficou 75 dias preso num quartel lá em Recife. E quando ele estava preso, né, desse seu tempo de clausura, tem algumas histórias. Mas tem uma que ele guarda e conta com muito carinho o tempo todo. Diz que depois de alguns dias que o Paulo Freire estava na prisão, ele foi procurado por um oficial que disse a ele haver muitos recrutas analfabetos no quartel. E sendo ele um professor, se ele poderia alfabetizá-los. A resposta óbvia de Paulo Freire: mas, meu filho, é por isso que eu estou preso. Enfim, obrigado, gente. Desculpa.
desculpa aí. Muito bom, né? É por isso que estamos aqui, né, Alexandre? Exatamente, exatamente. Sabe que na Unifesp a gente tem, às vezes, alguns embates com professores da área de exatas. Porque, como você falou, a universidade é esse universo diverso onde chega o filho de pessoas de todos os lugares. E a hora que chega lá, qual é o padrão que está estabelecido pela academia? É o padrão alto do Colégio Santa Cruz, né? Que o Alexandre quer, que nós queremos. Só que o aluno que chega lá, que é da favela, ele não consegue acompanhar isso. Então, essa é uma grande dificuldade, porque a hora que ele chega, DP de cálculo e outras, e o pessoal fala assim, mas isso é normal, porque eu não vou abaixar o nível para esses alunos. Eles é que têm que vir até aqui. Por que eu estou falando isso? Eu já tive discussão com vários professores da área de exatas que pensam assim. Eu acho que esse é um exemplo de quando você pergunta qual é o efeito. Né? O efeito é cada um de nós estar olhando para essas pessoas de diferentes níveis sociais que chegam na escola. Nosso curso de licenciatura tem várias pessoas que moram em favela, e isso não é demérito nenhum, mas é para a gente saber que ele chegou lá tendo muita dificuldade e sem ter aquela educação do Colégio Santa Cruz. Só que outros tiveram, mas a gente precisa olhar para todos, né? Então, aí é que entra a questão do efeito. Como que a gente faz isso? E na pedagogia do oprimido, quando ele fala assim, que é alguém oprimido que tem que chamar atenção, eu me lembro da fala da Luana, no nosso último encontro, né, sobre as questões étnicas, que é uma mulher negra lutando pelos direitos da mulher negra e dos negros. Então, são esses alunos, são esses estudantes que têm que dar voz, e nós, professores, precisamos apoiar, né, essa questão. Então, não é achar que é normal, não, 30% de reprovação. Isso não é normal, muito pelo contrário. Né? Nós estamos lá para que aquele aluno aprenda, para nós sermos os mediadores para a aprendizagem de todos. Aqueles que sabem mais podem ir além, então vou dar alguma atividade extra, mas eu preciso ir até aquele aluno que não sabe o essencial, o mínimo, e trazê-lo. Então, esse eu acho que é um efeito, é um olhar do Paulo Freire para a nossa realidade. E o mesmo acontece em outras situações. Por exemplo, formação continuada de professores. Tem professor que está numa escola, eu vou citar de novo a Santa Cruz, porque foi o seu exemplo, Alexandre, que tem HTPC bem legal, interessante, com convidados, fazem cursos extras, tal. E tem outras situações que a gente fica feliz quando não tem um HTPC, né, Vivi? Então, aí também entra esse efeito, né? Que a gente pode se reunir e discutir junto, não é de mérito nenhum. Mostrando que, quando a gente se reúne aqui, a gente pode aprender também. Então, é mais um efeito, é uma coisa que a gente faz, é uma ação que a gente realiza, por isso que ele fala de praxis, né? A ação tem que estar junto com aquilo que a gente pensa, aquela fome lá da cabeça. Não adianta eu só ter a fome e não realizar nenhuma ação. Fale, Vivi, você vai se defender? Não, eu só vou falar assim que toda essa fala é emocionante. Tem aquela história do bolo que a senhora conhece, né? Eu fui uma dessas alunas que entrei na primeira turma e tive um monte de DPs, e um dia o vender bolo me afastou da Unifesp.
E quando eu entrei em contato com a professora Marilene, ela falou assim, você não é aquela que vendia bolo? E, óbvio, eu chorei por horas, porque eu não imaginei que ela lembrasse de mim, né? E, assim, dá para todo mundo se formar e dá para a gente buscar, é mais difícil, o caminho tem uma escalada diferente, as pedras são colocadas sempre, e quando a gente fica feliz, assim, voltou ao presencial, amanhã terei 5 bebês de 2 aninhos na minha sala. Como vai ser a festa da chupeta, ainda não sei, mas estarão lá. E semana, já tem mais de um mês, a gente conseguiu, enfim, ter uma formação para educação online, para o ensino, agora que voltou no presencial. Por isso que, às vezes, quando fala não vai ter o HTPC, a gente até fica feliz. Porque depois que a gente resolveu todos os desafios, o que foi aparecendo ali, nesse momento na educação pública, que vem a formação que a gente precisava ter, ou pelo menos um momento de conversa, de ouvir, as angústias todas, que a gente no grupo aqui consegue, às vezes, ter mais nesse momento do que onde deveria, né? Legal, Vivi. Vocês vejam que essa história da Vivi é muito bonita. Ela não concluiu o nosso curso, ela acabou indo para uma outra instituição, porque ela tinha muita dificuldade com os cursos, ela não conseguia acompanhar, né? Ela não conseguia. E ela precisava vender bolo para conseguir se manter. Também teve essa situação. Mas agora ela volta e ela está aqui com a gente. Então, é uma caminhada, né? Que a gente vai fazendo junto. Pode falar, Alexandre. Pode comentar. Não, achei muito bonito, Viviane. Puxa, você sabe que quando você fala assim, me dá um nó na garganta, porque... ver um aluno tendo que abandonar uma universidade porque a universidade não conseguiu possibilitar um nivelamento para ele, não conseguiu possibilitar caminhos para ele chegar lá, isso para mim isso é um absurdo, isso é um grande absurdo, e eu já vi essa conversa, infelizmente, eu já vi essa conversa também na Universidade de São Paulo, essa ideia de que que absurdo que os alunos não estão, alunos que entram pelas cotas não conseguem acompanhar e a universidade não vai baixar o nível. Ninguém está falando em baixar o nível, como Marilena falou. O que nós estamos falando é que se faz necessário um nivelamento para aqueles que estão precisando. Tem que oferecer um nivelamento. Não existe universidade para todos se essa universidade não tiver formas de nivelamento. Senão não é universidade para todos. Por exemplo, na Universidade de São Paulo também um grande número de pessoas que entram acabam abandonando. E no fundo você vai ver que a universidade ela é feita para quem? Quem é que termina a universidade? Quem termina a universidade, vou usar de novo, quem fez o Santa Cruz, quem fez o Bandeirantes, quem fez o Júlio Verne, quem fez assim. Enfim, esse termina a universidade. Os outros desistem no meio do caminho. Então, isso não é correto, isso não está correto. E Paulo Freire, o exercício de Paulo Freire, ele pode ser utilizado em todos os níveis da educação, inclusive no nível superior. Como a Marilena falou, eu vou até o aluno, aonde ele está, e a partir dele, a partir do local que ele está, eu desenvolvo o aprendizado com ele. Qual que é o problema de eu mudar isso? Enfim. Exatamente, por isso que eu acho que é muito importante essa provocação que você fez do efeito. É muito interessante, porque não basta só a gente falar ou ler Paulo Freire, precisa ter esse efeito, né? Raia, pode falar. O texto na vida, é o texto na vida. Exatamente. Vamos lá, Raia. Eu só ia comentar, que é uma coisa bem óbvia, né? Mas que o nivelamento não seria o oposto mais nítido possível de que a faculdade ia decrescer. Não, ela ia evoluir, e bastante. Exatamente. O nivelamento é o acolhimento. Opa! Não é evolução sem acolhimento. Perfeito.
Exatamente. Você usou a palavra do momento, né? A gente está falando tanto de acolhimento para a questão dos alunos que estão chegando agora por conta da pandemia, dos problemas que passaram durante a pandemia, os problemas psicológicos. Acolhimento é a palavra. Nivelamento é o acolhimento. E olha, eu vou dizer mais, viu? A universidade pública deveria ser obrigação da universidade pública dar o nivelamento. Por quê? Porque se a universidade pública está precisando dar nivelamento para quem vem de escola pública, é uma obrigação dela dar o nivelamento para os alunos que são também da escola pública, do mesmo jeito que ela é pública. Não tem cabimento isso. As universidades hoje, as universidades públicas, acharem que absurdo esses alunos que estão entrando da escola pública e não conseguem acompanhar. Que coisa! Ela é pública, ela também é pública. Como é que ela pode não querer nivelar o que vem dela mesma? Porque é dela. Exato. Sofia. O que me vem na cabeça quando a gente entra nessa discussão é um pouco da visão de vida que cada classe social traz, né? Porque é muito fácil alguém de uma família privilegiada, que os pais são formados na universidade, às vezes pós-graduados, a pessoa pensar, não tem por que eu desistir, eu tenho que me formar, o meu caminho é a universidade. Enquanto que uma outra pessoa que tem pais, às vezes, que não tem nem ensino médio ou ensino fundamental 2, pensar que ela tem que insistir nesse caminho e chegar até o final da faculdade. Eu acho que isso falta um pouco quando a gente fala de desigualdade, no sentido de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? De pensar essa diferença de realidade, como que essa diferença afeta a atitude de cada um diante da vida. Tipo, falando de uma coisa meio pessoal, eu nem tinha planejado falar. Enfim, esse semestre foi muito difícil para mim, porque eu passei por muitos problemas psicológicos. E eu pensei em trancar a Unifesp muitas vezes ao longo do semestre. E eu não tranquei porque meu pai é professor universitário e ia acabar com ele se eu trancasse a minha universidade. Eu juro que foi quase que só por isso, sabe? Agora, imagina se eu não tivesse um exemplo desse em casa. Se eu não tinha desistido fácil. Puxa vida. Alexandre, eu não sei se nessa mesma linha do que a Sofia falou, não sei se você conseguiu ler o depoimento da Maria Daniela aqui no chat. Não. Então, ela agradece a Viviane, né? Porque a Viviane contou do bolo e da dificuldade, e ela fala assim: vendo bolos, sou da favela, e neste momento fazendo recheio para bolos de amanhã. E pensando em desistir do curso, justamente pela dificuldade em acompanhar. Estou chorando aqui. De verdade, a escola pública está longe de oferecer um estudo nivelado que nos deixe pronto para ir para acompanhar uma aula na universidade. E todo mundo depois assim, a acolheu, né? Porque é uma realidade difícil e que a gente está aqui para apoiar, viu, Daniela? Fique firme, não desista. No que for preciso, a gente ajuda. Se tiver ao nosso alcance, vamos lá. Vamos fazer a revolução de Angicos. A ideia do Paulo Freire é aqueles que sabem ensinam os que não sabem. É assim, é simples assim. Pois é, foi o que a Viviane escreveu aqui, que as alunas que eram mais novas, porque quando a Viviane entrou, ela já estava afastada há alguns anos, né, da escola. E aqueles que tinham acabado de sair do ensino médio iam ajudando ela. Então, isso é uma coisa que pode acontecer, como você está falando. A gente tem a Juliana e a Viviane inscritas. Juliana. Eu só queria falar uma coisa assim que não foi parecida com a da Vivi, mas quando eu estava na graduação, fizeram de tudo para eu desistir, porque eu tinha uma doença. Meus pais queriam trancar a universidade, queriam que eu parasse de trabalhar, de estudar, de tudo. Falaram assim, não, a sua saúde agora.
E eu falei, não, é a única coisa que eu realmente gosto de fazer. E eu vou estar lá. Foi muito difícil, porque teve épocas que eu não andava, que eu não me mexia, aí eu tava lá, caderno na tela e dando um jeito. Então, por mais difícil que for, por mais complexo que seja, vale cada minuto. Hoje eu trabalho com o Alê, tenho a oportunidade de fazer um mestrado com a Marilena, e assim, cada dia que passa, eu tenho mais certeza de que eu tomei a decisão certa em não parar, por mais difícil que fosse. O Júlio Verne ia perder uma grande professora, uma educadora de primeira. Não pode, não desista. Obrigada. Obrigado que você não desistiu, Juliana. Júlio Verne ganhou muito com isso. Vivi. Assim, a palavra desistir sempre aparece, ela parece ser a mais fácil, mas não é. Né, eu, na idade normal ali, né, estaria fazendo ensino médio, parei porque eu fui brincar de maternidade em vez de fazer universidade. Eu troquei um pouco os caminhos e não consegui. Voltei anos depois, fiz supletivo para terminar o ensino médio, e aí entrei na Unifesp, e quando eu entrei, eu já tinha filhos. Então, assim, eu tenho amigas com 30 anos que me ajudavam na Unifesp, e o meu filho tem 24 anos. Né? E essas meninas, eu chamo elas de meninas, assim, então, né, tudo já ficando, fazendo as curvas nos 15, mas elas tinham essa doação. E quando eu lembro lá atrás que era mais fácil desistir, hoje eu olho para cada carinha daquelas crianças que estão no meu caminho e eu tenho que ser o melhor possível. Eu sou a pró do cabelo colorido, que faz rabinha no meio da testa, que vai pintar a cara, que senta no chão. Eu vou ser o melhor que eu puder para eles. Eu não estava na favela, mas a minha casa não tinha piso e nem parede pintada. Eu tive pai alcoólatra, eu tive todo aquele histórico que a gente conhece, clássico. Então, assim, aquelas 4, 5 horas que eles estão comigo vão ser as melhores horas que eu puder oferecer. Mesmo que depois você termine chorando, né? O ano passado, o ano retrasado, eu tive uma aluna de 11 anos que me relatou que ela tinha sido abusada no abrigo. E eu tive que ajudar essa menina, conversar com essa menina, com a ajuda da coordenação da escola, e sentar em casa e chorar e perguntar que mundo é esse que a gente vive. Né? Então, assim, faça o seu melhor e não desiste. Pode ser o caminho mais fácil, mas ele não é. Lutar é mais legal, porque a gente chega em algum lugar. E a Vivi tem histórias lindas com as crianças dela, e isso dá muita esperança e renova as forças também, né? Porque a cada dia que a gente tem uma história e vive uma história assim, as forças são renovadas, porque a gente está fazendo aquilo que a gente ama, que é aquilo que a gente gosta e acredita, né? Isso é muito bom. Tá até difícil de falar, né, Alexandre? Porque os depoimentos são muito lindos e emocionantes, mas eu queria citar para vocês um livro. Amanda, você pode fazer o favor de projetar aí, para vocês saberem que logo será lançado, logo no nosso congresso Movimentos Docentes, que acontece em outubro. Se tem alguém aqui que não conhece, pode olhar o nosso... Esse é o livro que vai sair. Os organizadores do livro são o Alexandre, e eu tive a honra de ficar junto com o Alexandre. Olha que título: Paulo Freire, por uma educação transformadora. Eu acho lindo. Ixi, acho que eu caí. Aqui tá caiu, não caiu, não, porque ficou tudo preto aqui para mim. Se vocês estão me ouvindo, tudo bem. Então, esse livro vai ser lançado no nosso congresso Movimentos Docentes, que acontece de 14 a 16 de outubro. E nós temos aqui pessoas de diversos estados e estamos buscando pessoas interessadas de estados diferentes que queiram nos... Agora caiu. Agora acho que a Marilena caiu.
Ela pressentiu acho que ficou pesado com a projeção, né? A capa do livro tem muito peso, aí não teve jeito, conexão não aguentou. Não aguentou. Muito peso para a internet, não segurou. Eu quero esse livro, hein? Eu fui proibida de participar de sorteios. Tiveram acho que 2 reuniões que eu participei de sorteios e ganhei. Agora não digo nada, Vivi, não digo nada. A Vivi está terminantemente proibida. Viu? Fui proibida. Não posso. Agora eu só posso participar se eu dividir com alguém os prêmios, né? O Marilena voltou. Você tá falando do sorteio, né? A Viviane é sorteada toda vez que tem sorteio de livro. Mas eu fui proibida. Gente podia fazer isso, né? Então, esse livro, quando for lançado, ele vai ficar disponível na internet gratuitamente e a gente vai ter versão impressa para quem quiser. Mas ele vai sair, então, no nosso congresso. E se aqui tiver alguém que tem alguma experiência para contar inspirada em Paulo Freire, pode se inscrever lá no nosso congresso, que a gente pensa em selecionar tudo aquilo que for de Paulo Freire, a gente vai fazer uma publicação também especial dos 100 anos dele. Então, aproveitem essa inspiração desse livro para isso. Também está aberto para resumos de qualquer área. Quem é professor pode inscrever o trabalho. E nós estamos com nomes bem legais já confirmados. O Alexandre é um deles, que vai falar um pouquinho desse livro e que vai ser o ano que vem. A gente tem José Carlos Libânio, Carlos Rodrigues Brandão e temos também Leandro Carnal. Olha só que legal. Olha, o Raia até caiu o queixo, assim, ó. Ele estava que honra, hein, não deu nem para segurar. Leandro Carnal na nossa abertura, Raia. Olha que fantástico. Ana Carolina, você quer falar? Oi, Pro. Eu queria perguntar até quando vai ser a submissão do resumo expandido, né, que tem sobre Paulo Freire. E aí, quando submete, já faz o pagamento também, né? Sim, sim. As inscrições devem ser prorrogadas, gente. As inscrições estão marcadas até dia 15, mas elas devem ser prorrogadas porque a gente está percebendo esse movimento da volta ao presencial, está tumultuando muito. Então, entendendo esse momento, nós vamos prorrogar um pouco essas inscrições, tá? Outra coisa, então deixa eu falar uma questão aqui para vocês. Nós temos professores de vários estados. Quem tiver interesse em ser uma ponte do nosso congresso no seu estado, pode enviar um e-mail para mim. Vou deixar aqui para vocês. Pode mandar um e-mail e a gente vai colocar vocês no apoio da organização do evento para vocês nos ajudarem na divulgação aí nos estados de vocês, tá bom? Ok, a inscrição no evento é grátis, o que é pago é apenas se você submete um trabalho, tá? Mas você pode assistir tudo gratuitamente. Alguém quer falar mais alguma coisa, mais algum comentário ou alguma pergunta? Então, Alexandre, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, pessoal, que contou histórias. A Luciane escreveu alguma coisa aqui. Que legal, Luciene. Fico feliz que você tenha gostado, viu? Volte outras vezes. Então, obrigada, Alexandre, obrigada a todo mundo que está aqui. Vamos continuar. E quem tiver interesse em colaborar na divulgação do Congresso, manda um e-mail para mim. Boa noite, pessoal. Obrigado, Marilena. Até mais, gente. Valeu. Obrigada, boa noite. Obrigado, gente. Foi linda a aula. Foi linda, né? Eu também acho, Raia.